Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui do canal com o Dr. Rubem Dargan, ele que esteve conosco 4 anos atrás. Quanto tempo passou, hein? 4 anos. Pois é, a primeira vez acho que eu estava. Eu não me lembro se eu estava. Foi em Butia que gravou ou Você foi em estava na Istambul. Turquia, Istambul. Então foi em Istambul mesmo. A primeira vez foi em Istambul. Foi no dia Depois a 25. segunda, eu já não lembro se foi em Curitiba ou em Pontal do Paraná. Não foi em São Paulo. Aí as outras foram aqui. As outras você já estava no Brasil. Pois é. Naquela ocasião lá, no início da invasão, você estava em Istambul, foi no dia 25 a live. Começou no dia 24 a invasão, e Foi na aí, sexta-feira. Foi é, feita a live. A e invasão foi na aí, quinta-feira, dia isso. 24. Começou pela manhã, às 5h20. E justamente na cidade vizinha a Bucha, onde tinha o aeroporto do Antonov. Era um aeroporto de carga, como o Viracopos, né? Uhum. Só que especificamente carga, né? Não tinha para passageiros. E foi ali que começou a invasão. Inclusive, hoje, eu vi aqui, saiu um vídeo, eu quero ver com mais atenção, procurar, porque parece que é na Amazon Prime, mais outras, a HBO, Netflix não. Mas nessas outras aí, o nome do filme é Butcher. Ah, É um filme sobre os repórteres que uhum, foram mortos na cidade de Irpin e Butcher. uhum. Foram as primeiras vítimas internacionais da invasão. Sim. E naquele momento, Rubem, eu já tinha uma forte, suspeita de que esse conflito fosse durar muito tempo. Eu me lembro que um pouco antes de entrar na live com você, eu estava num colégio, né? Aquela primeira live Aham. foi gravada num colégio. Eu passei pelo professor de geografia no corredor e eu comentei com ele dessa Sim. minha expectativa, né? Lamentavelmente, né? A gente estudando a história, a gente acaba vendo alguns padrões no comportamento humano, inclusive na guerra, né? E eu suspeitava que esse conflito fosse durar muito tempo, justamente pelo envolvimento do Ocidente, armando a Ucrânia, os interesses que nós sabemos muito bem, que você já falou em outras lives, interesses da indústria bélica, etc. E do outro lado, a Uhum. Rússia, né, sendo governada por um ditador sanguinário. Então, a minha suspeita é que esse conflito fosse se arrastar por longos anos, e isso tem se confirmado tristemente. Eu nunca te perguntei, mas você também tinha essa suspeita ou você achava que não? Eu sempre achei que o maior interessado na guerra eram os Estados Unidos, né? Muito mais que a Rússia, porque eles tinham recém saído do Afeganistão e do Iraque. E eles tinham aquela crise de abstinência, né? Eles não podem ficar sem um conflito porque a indústria de armamentos dos Estados Unidos é extremamente poderosa. Eu me lembro que o meu irmão, ele morou uma década nos Estados Unidos, e durante 3 períodos, né, somando tudo dá uma década, quase 11 anos. Ele era motorista de caminhão e ele transportava de algumas cidades do Texas até o porto de San Diego, na Califórnia, armamento para ir naquela época, para ir para a guerra do Afeganistão ou do Iraque. E aquilo ali foi o que manteve ele nos Estados Unidos e deu um bom lucro para ele, Uhum, a indústria militar. Então, ele sempre dizia: o dia que acabarem as guerras, vai ter um grande desemprego nos Estados Unidos, porque isso aí movimenta bastante.
E quando nós estávamos já nos últimos dias, a gente não sabia que eram os últimos dias, mas foram os últimos dias nossos lá no, em Bucha, nós passamos em frente a uma instituição que se chama Plastovej. É como se fosse no Brasil os escoteiros. Só que lá tem um outro grau. Eles treinam não só crianças, mas adultos também em todas as artes militares. Não só questão relacionada com escotismo, né, mas também artes militares, porque eles sabem que a qualquer momento o país poderia, sabia que a qualquer momento o país poderia se envolver em algum conflito. Então, todas as pessoas são treinadas para a autodefesa, desde crianças. Só que naquele dia que nós passamos em frente à Plastovem, estava um ucraniano uniformizado com a roupa típica deles lá, do escotismo, e mais alguém com uma roupa camuflada de exército. E esse alguém tinha um sotaque muito forte do inglês americano. Então, eles já estavam, antes da guerra, treinando o pessoal, sabe-se lá com o quê, né? Não só questão de fuga, mas de sobrevivência, mas também uso de armas. Quem denunciou isso aí também foi o serviço secreto da Rússia. Na época, o Putin falou: ó, tá cheio de agentes aí da Europa, dos Estados Unidos, estão treinando o pessoal, como se isso aí fosse algo assim terrível para eles, né? Na- Como se eles também não tivessem a, a presença de norte-coreanos, chineses e outros mais lá dentro do país, né? Mas isso aí a gente viu. Então, começamos a entender que o grande interessado no negócio eram os Estados Unidos. Mas a Tanto é Rússia que, deu todos os sinais de que iria invadir a Ucrânia, né? É claro que ela. mas isso aí, segundo os ucranianos, os próprios ucranianos diziam, né, quando a gente perguntava, escuta, mas os russos vão invadir ou não? Eles falaram assim, ó, faz 8 anos, faz 6 anos, né, desde 2014, que eles estão ameaçando, né? Eles não invadem, a gente não acredita, nós não acreditamos. No campus, o staff não acreditava. O próprio presidente Zelensky não acreditava, né? Uhum. Então, eram poucos que diziam, não, eles vão invadir mesmo. E eu me lembro que a Deutsche Welle, a TV alemã, foi fazer um documentário lá na fronteira, próxima a Donetsk, que é a região do Donbass, que eles chamam, né, onde tem as chamadas terras raras, onde há muitas minas, né, de todo quanto é tipo de minério, né, essencial para a infraestrutura industrial. E eles foram lá e eu assisti esse documentário da Deutsche Welle. A fronteira estava tranquila, o pessoal do lado de lá, soldados batendo papo com soldados do lado ucraniano, né, as pessoas transitando, porque tinha um Provavelmente negócio conversando em dos russo, né? dois lados, né? Usando o idioma russo para se comunicarem, né? Sim, o idioma russo naquela região é muito mais falado do que o ucraniano. Na realidade, o Uhum. idioma russo ele pega aí praticamente quase um quarto do país, Uhum. né? E naquela região ele é muito mais forte, tem uma influência muito maior do que o idioma ucraniano. Mas os ucranianos, praticamente todo ucraniano fala russo, Uhum. né? Todo que fala ucraniano fala russo, né? Sim. E quem fala russo geralmente não fala ucraniano. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele se considerasse russo. Sim. Ele está lá porque Ah, durante séculos aquela região foi dominada pelo Império Russo. uhum. E eles chegaram no século XIX,
no mandato do imperador Alexandre I, Alexandre II, eles chegaram a proibir o idioma ucraniano. E quando o Taras Shevchenko, que era o grande nome, o ícone cultural e político da Ucrânia, que queria, foi o primeiro sujeito a sistematizar a criação de um país, organizar e espalhou a ideia dele de organizar um país e dar o nome de Ucrânia, né? Ele foi exilado, foi mandado para Leningrado, onde ele morreu, né? Por quê? Porque não podia, né? Então, essas questões culturais históricas são muito pouco exploradas pela imprensa. Eles não entendem, ficam falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, quando você fala na guerra, eu diria assim que foi uma grande, dois motivos. Um motivo, as terras raras, né? Segundo motivo, religioso, que eu já comentei aqui, não vou repetir, já falamos em todas as ocasiões, Uhum. mas no meio de tudo isso aí existe o interesse também externo, né? No caso dos Estados Unidos, a Ucrânia é o local de uma grande lavagem de dinheiro do Estado profundo, Uhum. né? Esse A Rússia, tópico ela queria. esse tópico da corrupção na Ucrânia é, assim, é inescapável, né? A gente todos os anos nos encontramos aqui, fazemos lives e certamente ao longo do ano a gente ouviu de várias denúncias de corrupção, vários escândalos ali, e tira ministro e substitui e tal, e continua, né? Porque é algo, como você já explicou, muito enraizado, né, na cultura política ali da Ucrânia, né? É, era uma questão de sobrevivência, porque aquela região sempre foi um local de conflito, de invasão, e tanto é que o maior número de escravos no início do século XVIII no mundo eram brancos e principalmente daquela região eram levados para os impérios de origem árabe, otomana, Uhum. eram ao sul, né? E O outros próprio eram nome. levados estados mongóis, É. Alemanha, Polônia, Lituânia, Rússia, todos esses aí, até a Romênia, se aproveitou e invadiu aquilo ali e escravizavam, né? E era uma sociedade extremamente tribal. Uhum. Até hoje, há regiões lá que a gente chama não chama de província, né, que seria o equivalente aqui aos estados, mas chama de enclave, porque lá não é qualquer um que entra. A coisa é muito fechada. E nessa rede fechada é uma questão familiar, religiosa e política. Está relacionado com muitos partidos políticos, como é o caso do partido de direita, o Pravej, né? O Pravej Sector, que eles chamam, é o setor da direita. Ele é ligado a instituições religiosas, a uma instituição religiosa, que é a Igreja Católica, Católica Ortodoxa Ucraniana, uma mistura aí, né? Eles têm a própria bandeira, a bandeira vermelha e preta, aparece em várias cerimônias. Você vai ver essa bandeira em preta, sabe que é do, do- dessa igreja, né? Igreja, partido, milícia, é uma mistura que eles chamam de uniata. No Brasil, essa expressão, se falar entre os ucranianos, eles não vão saber do que se trata, tá? E lá eles não gostam muito que falam porque é meio pejorativo, mas essa é uma sigla, na realidade, a Uniata. Tem a ver com a relação com a igreja ucraniana, católica ucraniana ortodoxa, e o partido Pravый Sector, né, que é o Uhum. partido de direita.
Com certeza eles devem fazer aliança, devem ter outros partidos, e outros partidos devem estar ligados também com outras denominações religiosas, né, ou dissidências, né? Como Uhum. foi o caso da igreja, que é a maior, né? Ela não é oficial porque ela é livre, né? Não existe como na Rússia, que é oficial. A igreja ortodoxa ucraniana, né? Do patriarcado de Kiev, da capital. Então, essa é a maior em termos de número de fiéis e de influência, né? E de poder. E ela tem relações muito fortes com o parlamento, né? O presidente não é relacionado com nenhuma. Ele é judeu, mas é um judeu secular, né? O ex-primeiro-ministro era um judeu ortodoxo, então tinha uma relação com o judaísmo. A nova primeira-ministra, ela não tem, pelo menos vínculos assim, também é secularista, né? E eles têm um objetivo, né? O objetivo do Zelensky sempre foi acabar com a corrupção, né? Acabar com o poder dos oligarcas. Esse foi o. E ele, esses dias, ele falou: pô, o Putin está reclamando que nós ameaçamos com os drones, diz que chegou perto da casa dele, do palácio dele. Pô, o cara já tentou me matar quantas vezes? Eu nunca reclamei, né? Pois é, Então, o que que acontece? A guerra termina quando ou há uma vitória, né, inquestionável, e o derrotado precisa se submeter aos ditames do vencedor, né? Tem aquela frase famosa, ao vencedor as batatas, né? Ou quando se chega a um momento de esgotamento de ambos os lados, um impasse muito grande, e o que força os dois lados à mesa de negociação. No último ano, eu noto que a Ucrânia vem somando algumas vitórias, assim, no sentido não tanto estratégico, né? Porque a gente percebe que a guerra acabou descambando para uma guerra de trincheiras ali no fronte, não há grandes avanços, mas vitórias táticas. Ela tem atacado sistematicamente refinarias russas, navios, aqueles navios fantasmas ali do Mar Negro, uhum. né, que a Rússia opera ali. Tem desgastado bastante o poderio econômico até da Rússia, né, o que a Rússia precisa para sustentar a máquina de guerra, né, uma economia militarizada, enfim. Nós acreditávamos que eles chegariam a negociar, né? Porque isso foi muito ventilado aí na imprensa, o Donald Trump falou muito disso, mas ao que parece, isso tudo foi por água abaixo, né? O que que você fala aí sobre essas negociações, aí, esses supostos acordos aí que vêm sendo desenhados aí? Bom, primeiro, a Rússia, em termos financeiros, ela está abalada, ela não está numa situação boa. Ninguém sabe o que acontece, mas se supõe, diante dos embargos e das penalidades que foram aplicadas ao país e a alguns membros da cúpula, eles não estão muito bem. Então, eles estão tendo dificuldades de reposição de armas, né? Ele dizia assim, poxa, então a Rússia não é tudo aquilo que a gente pensava? Ela é, porque ela não utilizou o maior potencial deles, que é o potencial atômico. Mas se eles utilizarem o potencial atômico, acabou a Ucrânia, né? Adeus a Ucrânia. Só que aí tem o pressuposto da dúvida, né? O Zelensky, como advogado, ele blefou muito bem. E quando falaram assim, nós temos o potencial atômico, podemos acabar com vocês. E o Zelensky aí jogou. Quem garante que nós devolvemos tudo em 1991? Sem falar na Então, retaliação do Ocidente, que poderia é, acontecer, né? sim, então eles agora, se a Rússia se entregar agora, se entregar, não, vamos usar outra expressão aqui, se Negociar, ela né? assinar um armistício, Aham. né,
duas situações, né? Uma, ela internamente vai ter problemas, porque eles não tiveram o sucesso esperado e propagandeado no início da guerra, que eles iam ganhar em 15 dias, né? Arrastou 4 anos e morreram muito mais soldados russos do que ucranianos. Então, eles vão ter um problema interno muito grande. O Putin vai ter que resolver, o governo dele vai ter que resolver um problema interno, que a oposição está crescendo dentro do país. Não só a oposição política, mas a oposição militar, né? Segundo, segundo ponto que depõe contra eles, eles não esperavam que a Ucrânia fizesse isso que você mencionou aí, atacasse o seu território e causasse estragos substanciais, principalmente em infraestrutura. Então, eles têm um problema muito grande. Se eles assinarem o Tratado de Paz, eles estão praticamente assinando e reconhecendo os termos de uma derrota. E eles não querem isso, tá? Será humilhante para eles. A Principalmente por Ucrânia, se tratar de uma ditadura, né, Rubem? exatamente. E a Ucrânia não tem por que agora, depois de 4 anos e tudo perdido, tudo destruído, assinar o negócio e aceitar que eles fiquem com a região oriental. Pô, eles batalharam tanto, morreu tanta gente, e agora vão entregar tudo de mão beijada? Não, vão até as últimas consequências, tá? Não, não vão entregar. Ou eles saem, ou nada feito. Não vai ter isso, tá? Agora, E a falta de riscos homens? internos existem, porque quem tentou matar o Zelensky não é só gente da Rússia. Aí tem muito interesse, sabe-se lá de onde. Podem ser americanos, podem ser europeus, podem ser ucranianos, né? Não só russos. Tem muita gente querendo, porque se o Zelensky morrer agora, vai virar o caos no país. O país vai quebrar, vai se dividir, ele vai rachar e vai desaparecer. A Ucrânia Mas, não. Todo mundo sabe que, independente disso acontecer, a Ucrânia não será mais a mesma. sim. Isso aí é tudo certo, não será mais a mesma. Agora, se ele morrer, ou se ele tiverem eleições, aí tem o cessar-fogo, vamos ter eleições, e ele perder e entrar um sujeito que tem simpatia pelo lado oriental, acabou a Ucrânia também, né? Vai ter problema, vai ter guerra civil, porque ninguém quer agora, depois de tanto sacrifício, 4 anos, mais de 500 mil de mortos. Você pega e assina os termos e diz acabou, vamos ficar por isso? Não, nada feito. Agora, alguns dizem assim, quem é que vai reconstruir a Ucrânia? Como é que vai ser isso? Esse dinheiro esses bilhões que cada vez que o Zelensky pedia lá para o Biden, o dinheiro, na realidade, ele nunca chegou. É isso que o pessoal tem que entender. Esse dinheiro, ele, ele era liberado pelos Estados Unidos, mas ele ficava dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele saía do governo financiador e ia para as indústrias bélicas. Ele nunca foi para a Ucrânia. A indústria bélica aí mandava em forma de armamento. Só que existe uma troca, tá? E quem impôs a troca, que até então não tinha sido ventilada, foi o Donald Trump, com as tais das terras raras. Ele, Agora chegou a hora do pagamento, a dívida, o que que você tá? acha, Rubem, que o Trump teve a cara de pau de deixar esse acordo explícito, né? Porque é uma coisa muito escancarada, né? Olha, eu tô te dando armas, mas eu quero as terras raras, né? Ele foi muito mais Estranho. claro, na realidade, com o Biden ia acontecer isso. Iria acontecer. Os Ia governos, acontecer. Só que agora ele foi mais claro, deixou a sim, coisa mais clara. Por quê? os governos, Porque todos eles têm os seus interesses, né?
todos eles têm os seus interesses. É muito ingênuo quem acha que um governo vai ajudar o outro de forma Não, de maneira altruísta e alguma. tal. Agora, o Né? Trump, A isso chama própria atenção. Europa, a É, e própria União Europeia a pro- estimulando a Ucrânia para o Aham, conflito e não colocando o dedo lá, mas apenas aquela história, te empresto, na realidade te damos tanto, mas na realidade não é uma doação, é um uhum, empréstimo, é uma sim. venda, nem é uma venda. Tá? Só que esse dinheiro não chega, chega em forma de armamentos. Tá? Por que que a União Europeia tinha interesse? Porque ela não quer que os camaradas cheguem na fronteira deles. E Né? muitos Já chega já chegaram. chega a Bielorrússia, né? O É, Belarus lá, aquele maluco não, lá do Lukashenko. Né? não. E as ameaças que tem contra as três repúblicas bálticas e a Finlândia, que estão na fronteira dos russos. Só que eu nunca acreditei que a Rússia fosse fazer isso. Nunca. Né? A questão era, eles não queriam que a OTAN avançasse. A OTAN avançou, ou pelo menos pretendia avançar, e aí ele acabou com a festa. Não, vamos dar um fim nesse negócio aí. Tá? Erraram diplomaticamente ao não estender as conversações com o Putin. O Zelensky errou ao não sentar à mesa, ser um pouco radical, não querer discutir com o Putin. E o Putin errou ao cair na armadilha de acreditar que uma guerra convencional ele venceria. Né? Venceria Perderam uma guerra rapidamente. convencional para o Afeganistão. Né? Então, é, por que que ele entrou nessa? Era a 10ª economia do mundo. Ele não precisava entrar nisso. Ele seria presidente o resto da vida, até a morte. A questão é Né? que a mentalidade do Putin é uma mentalidade soviética, né? Ele já declarou isso antes da invasão da Ucrânia, que a maior tragédia geopolítica do século XX foi a desintegração da União Soviética, né? Então ele é um típico homem da KGB, né? Ele está preso ainda à lógica da Guerra Fria. Ele não conseguiu digerir isso. É, e quase toda a cúpula dele Sim, estava na KGB. Se você pegar a lista dos militares de alta patente, inclusive esses que foram mortos aí recentemente em Moscou aí com carro-bomba e outras coisas mais que os ucranianos conseguiram pegá-los, é, e alguns lá do secretariado dele, assessores dele, vai ver a lista, você vai ver, a maioria deles militou na KGB, trabalhou na KGB, tem experiência muito grande disso. Né? Então, eles erraram para mim, o Putin errou, porque não precisava disso aí. Não precisava, ele pessoalmente não precisava. Pô, o cara é bilionário, não precisa disso. você Ele acha que colocar a ele. Rússia numa furada dessa, ele subestimou Uhum. a resiliência dos ucranianos. Exatamente. Todos os comentaristas militares são unânimes quanto a isso, né? O fato dele ter subestimado a resistência da Ucrânia. Mas eu vejo Putin como um grande perdedor desse conflito até aqui. Não sei se você está de acordo, Sim, porque não, eu ele, concordo. ele queria deter a expansão da OTAN. E houve a expansão da OTAN para os países nórdicos lá, Finlândia, Suécia, que não eram parte da Sim, OTAN, que aderiram à OTAN. não estavam. Ele errou Não estavam. porque É, esses não estavam. Eles se uniram em função da guerra e para evitar que isso. A ele ameaça russa. estender É, outra fronteira, né? Avançar em outra exatamente. fronteira. O país está arrasado economicamente. É, 1 milhão de mortos no total do conflito, como você mencionou. Mais de 1 milhão, né? E a maior 1 milhão são da de Rússia russos. e uns 500 mil da Ucrânia, É. quer dizer, E aí tem ainda outros aspectos, né? Por exemplo, a Armênia, que ele simplesmente abandonou a própria sorte lá no conflito com o Azerbaijão pelo Nagorno-Karabakh,
A Armênia, na prática, se afastou, deu as costas para a Rússia, porque a Rússia deu as costas para ela, evidentemente, não faz Sim, nada mais do que o esperado, né? Então, um país que ele perdeu ali da esfera de influência da Rússia, né? Dentre outros que provavelmente vão se afastar dele, né? a Porque, além própria de tudo, Geórgia. a Geórgia e tudo mais. Então, é, é correto ver o Putin até o momento assim como grande perdedor desse conflito? Eu diria que sim. Eu acho que ele é o grande perdedor. Lógico, a gente não pode dizer que, em termos de prejuízos palpáveis, a Ucrânia é o grande prejudicado. Quem é pobre vai continuar sendo pobre. Não Uhum, se enganem não vai ter nenhum plano Marshall aí para a Ucrânia. Os ucranianos, se eles acham que no dia seguinte, do fim da guerra, eles vão entrar na mesma situação dos europeus, estão muito enganados. A situação deve ser muito pior do que foi com Portugal e Grécia, uhum. porque lá eles sofreram, sofreram, mas conseguiram se levantar. Não, não, não passaram por conflitos. Agora, eles vão ter que reconstruir toda a infraestrutura e o governo não vai estar muito preocupado com o povo, não. O povo é pobre e continuará na miséria, porque ele precisa reconstruir o país. Isso aí, essa geração, talvez a próxima geração, não vai ver nada de bom no plano de reconstrução do país. Ainda que o conflito É, termine nos próximos meses, no próximo ano, até a nossa live do ano que vem, tudo indica que a situação dos ucranianos vai continuar piorando muito e deve continuar o êxodo também, né, Rubem? Ucranianos indo embora, né, deixando um país destruído e eles vão emigrando, né? embora para a Europa Ocidental. Agora, um Sim. detalhe, né? Os Estados Unidos, o Trump já está mandando embora. Já conversei com pessoas que estão lá e Trump já cancelou o visto deles. Uhum, Eles têm que voltar para a Europa. Agora, para onde eles vão? Vão voltar para a Ucrânia? Então, a situação deles não é fácil, porque o mundo uhum, está começando a abandoná-los. uhum. Literalmente, eles estão sozinhos. Os Estados Unidos já não quer saber deles, né? O Trump já mostrou que o interesse dele é outro, né? Até A a ponto comunidade. de estar aparentemente mais próximo do Putin do que do Zelensky, né? Uhum. A Como o comunidade Zelensky se mostrou, ucraniana no Brasil tem recebido ucranianos ou não? recebeu no início, hoje não mais, né? Aham. Não mais. E existe assim um desconhecimento incrível por uma questão diplomática, que enquanto o nosso país teve uma outra feição, a Ucrânia tinha uma certa relação. No momento que outros interesses chegaram ao país, a Ucrânia não foi mais relevante. Então, eles passaram a ter relações com a Rússia. Não vamos entrar em detalhes aí, né? É. Sabemos disso. Mas hoje não mais. E eu vejo que essa situação está ficando cada vez mais difícil. Tem uma empresa, eu não estou lembrado o nome da empresa, mas tem uma empresa que fica numa avenida importante lá de Curitiba, no bairro Jardim das Américas. E essa empresa, você passava em frente, tinha várias bandeiras lá, né? Estados Unidos, Israel, Inglaterra, França, Austrália e Ucrânia. Achei interessante, tinha a bandeira da Ucrânia lá. Aí eu entrei no site deles lá e vi que eles faziam comércio, é uma empresa de comércio exterior, né? Intermediavam o envio e a vinda de produtos da Ucrânia. E na última viagem, agora que eu fiz para o sul, eu passei lá em frente, a bandeira da Ucrânia não está mais lá. Então, isso aí mostra que não tem. Logicamente, existe a questão da guerra. A Uhum. guerra não É. tem mais como ter relações comerciais normais, né? Mas a bandeira foi arriada. Então, é um sintoma de algo que mostra que o Brasil realmente não tem interesse.
Não há É. qualquer vínculo com a Ucrânia, pelo menos neste atual Uhum. estágio, não tem interesse. Sim. Agora, as comunidades lá receberam, em Prudentópolis e Curitiba, eu sei que em São Paulo, alguns foram para Santa Catarina, receberam, muitos ucranianos. Não foi algo assim tão expressivo como Canadá e Estados Unidos e principalmente Sim. Alemanha, Espanha, A- Suíça, Inglaterra. Até pelas condições econômicas, políticas, né, do nosso país, né, não tem como ser muito diferente. Provavelmente essas pessoas tinham vínculos com os ucranianos brasileiros, né, parentes, amigos, né. Provavelmente alguns tinham um vínculo, mas É, eu conheci na viagem que nós fizemos de volta da Turquia para o Brasil, uma garota, a mãe e uma filha que estavam na poltrona à frente. Aí a gente acabou puxando conversa, né? Elas não conheciam ninguém no Brasil, mas pela internet elas conheceram pessoas que estavam recebendo, né? Famílias que estavam recebendo, famílias de ucranianos, e vieram para São Paulo, e depois de São Paulo estavam indo para o sul, para Santa Catarina, né? uhum, Então, às vezes nem precisa ter vínculo, eram mais pessoas que estavam dispostas a ajudar, né? sim, sim. Pois é. É, e quanto, Rubem, a gente sempre pensa lá nos nossos irmãos, né, adventistas também, você que trabalhou lá na Universidade Adventista de Butcher, né? Você tem informações? Como é que a coisa está transcorrendo? Talvez não dê o Sim, tempo aqui, agora, nosso nesse tempo está para momento, acabar aqui nessa parte, tá? eles estão passando por um inverno extremamente rigoroso, muito mais do que quando nós passamos lá. Quando nós ficamos lá, nós pegamos -15, agora chegou a -22. Só que uma diferença, nós estávamos lá, tinha calefação, eles E estão agora sem não nada, mais, sem nada, né? não tem nada. Frio total. Tá? Falta de produtos, porque agora com a guerra os alimentos estão escassos, medicamentos estão escassos, então a dificuldade é muito grande. Agora tem um detalhe, né, que a gente não entende. Quando nós saímos de lá, tinha 300 estudantes no internato. Hoje tem 1.000. Tá? Coisa. Eles não pararam de trabalhar, eles só mudaram de local para fugir da invasão e depois voltaram, mas o cu- a instituição aumentou, os cursos aumentaram, tá? É, A vida de 10 foram para continua. Apesar de 14 tudo, cursos. apesar das dificuldades, a vida vai continuando, né? Vão tocando, né? E de É, algum modo se acomodando a uma guerra que parece não ter fim, né? Vamos exatamente. terminar essa primeira parte, o tempo vai acabar agora, e aí a gente Aham, conclui aí na parte seguinte, tá bom? ok.